Estou aqui atendendo a um convite que me foi formulado pela Sueli, hoje professora doutora. A gente foi colega de turmas no curso de pedagogia e sempre mantive uma relação muito boa com a Sueli. Ela era uma jovem estudante muito interessada, muito preocupada em entender melhor as questões e continua até hoje com esse enorme cuidado com o que realiza e com as suas preocupações com a região de sua origem, aqui a Amazônia. Mesmo tendo ficado fora do Brasil, não morando mais entre nós, mas sempre mantendo os vínculos. E por conta disso me fez o convite para estar aqui conversando, estar aqui trazendo algumas reflexões. Me sugeriu como tema a política de Bolsonaro em tempos de pandemia e seus reflexos no contexto amazônico. Eu vou acatar o mesmo tema. Ela disse que eu poderia também fazer alguma alteração, mas eu vou acatar o mesmo tema e começo provocando aqui uma reflexão relativa à própria ideia de política de governo, de política de Estado, de política de uma forma mais ampla. E nessa primeira parte quero observar que os governos que nas democracias eles são oriundos de decisão popular, de eleição, de voto, esses governos eles se apresentam para a sociedade trazendo uma proposta daquilo que pretendem realizar. Infelizmente, o conjunto da população, ou a grande maioria da população, ainda não dispõe de meios, ou às vezes lhe falta o interesse, ou não tem a condição, seja de tempo, seja de escolaridade, para analisar detidamente qual é a proposta que os candidatos apresentam. Aqui eu me refiro a todo tipo de candidato, né? Desde no âmbito municipal, para as câmaras de vereadores e prefeitos e vice-prefeitos, no âmbito do Estado, os deputados estaduais, governador e vice, e no âmbito federal, os deputados federais, senadores e a presidência da República. Todos eles, no Brasil, são obrigados, para se candidatar, pertencer a um partido político. E o partido político, por sua vez, pela legislação eleitoral também, ele é obrigado a registrar nos órgãos competentes, que são os tribunais eleitorais, ele, na justiça eleitoral, ele é obrigado a protocolar ali um programa, né? Um programa daquele partido. No programa, é um documento com as proposições daquele partido político com relação aos mais variados temas que afetam a sociedade. Então, há um programa do partido. Esse programa, ali tem as linhas gerais, as defesas de posicionamentos. Ali diz como é que esse partido, estando no poder, o que ele almeja e como é que ele pretende realizar as suas ações. Portanto, ali estão os traços gerais da política a ser desenvolvida quando ele vier a ocupar os espaços de poder. Além do programa do próprio partido, dos documentos oficiais do partido, quando esse partido apresenta um candidato, e muitas vezes esse candidato vem de uma aliança de um partido com outros, e aí claro que já começa um problema, porque se vários partidos se juntam, então você tem uma junção também de programas que às vezes têm pontos divergentes. Nesse sentido, eles precisam construir então uma proposta de governo. E essa proposta de governo é apresentada na campanha. Só que a gente sabe que a maior parte do eleitor não tem a paciência, não tem o cuidado de ler essa proposta.
né? Na verdade, deveria ler o conjunto de documentos que são desde os programas dos partidos, ou dos partidos que se juntaram para lançar um candidato, e depois também a proposta de governo que esse candidato, esse partido, essa coligação, quando é mais de um, quando está apresentando para a sociedade. Bom, decorrência disso, nas democracias que existem pelo mundo afora, e não seria diferente o caso do Brasil, nas democracias entra muito em cena no processo de escolha outros fatores, né? Esse seria o fator preponderante, seria dentro de um ideal, né, de que as pessoas escolhessem em função dos projetos, em função das propostas, em função daquele quadro de compromissos que o partido, que o grupo de partidos apresentou. Esse seria o ideal. Mas o real, o que acontece é que o voto, que as escolhas se dão por conta de inúmeros outros fatores. No caso do Brasil, a eleição do atual presidente, Jair Bolsonaro, ela foi antecedida por um conjunto de elementos que, ao longo de muitos anos, foi construindo em grande parte da sociedade brasileira uma espécie de ódio com relação aos governos que haviam sido instalados, principalmente a partir da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. A grande mídia nacional bombardeava diariamente, isso durante meses, durante anos, com notícias de corrupção, com notícias de o que a gente chamaria de agenda negativa, né? Todos os bons feitos desses governos, eles eram ofuscados e, em lugar disso, diariamente a população sendo bombardeada por notícias ruins, né? E culminando também com processos de crise do modo de produção capitalista, crises internacionais. Isso tudo se juntou e aí, como se diz popularmente, junta a fome com a vontade de comer, e aí os grupos mais conservadores, os grupos oponentes ao governo de Dilma, se mobilizaram, se organizaram e produziram o impeachment, que também muitos consideram como tendo sido um golpe, né? Um golpe de natureza jurídica, de natureza midiática, de natureza parlamentar, portanto um golpe um pouco diferente daqueles golpes que a gente conhece e que depõem presidente nas democracias pelo mundo afora, que normalmente é com o uso das forças armadas. Aqui, nesse caso mais recente, já tivemos também golpes assim, mas nesse caso mais recente foi um golpe de outra natureza, mas que pela forma como se deu, também é possível se sustentar a tese de que tenha sido um golpe. E isso se confirmou, mais ainda, se confirma quando, com o passar do tempo, hoje já tem suficiente material para que possamos dizer que as chamadas pedaladas fiscais que a Dilma realizou foram fartamente utilizadas por governos anteriores, tanto no âmbito federal como no âmbito dos estados e municípios, e inclusive posteriormente. Só que depois da Dilma passaram a ter o cuidado de a mesma ação é feita, mas referendada pelo Congresso Nacional, que foi o argumento usado para dizer que ela cometeu um tipo de crime, né? E serviu de justificativa para a ruptura democrática e institucional estabelecida pós-Constituição Federal de 1988. Bom, então isso em linhas gerais é o que eu queria observar com relação à macropolítica, a ideia geral de política e a ideia geral de qual é a política do governo Bolsonaro. Bom, eu dizia então que poucos são os leitores, poucos são os integrantes da sociedade que têm o cuidado, que têm a preocupação de ler qual é a proposta de um candidato. Eu faço uma proposição, um desafio para que você possa entrar no site do TSE e verificar lá as duas propostas nas quais se apresentam as políticas, né, ainda como propostas
política de governo dos então candidatos Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Não vou aqui fazer observação da origem desses candidatos, acho que todos já conhecem, e nessa altura não só as origens, como também os desdobramentos posteriores. Mas eu queria fazer uma observação adicional, que uma coisa é a proposta presente lá nos documentos dos partidos políticos, outra coisa é a proposta que um candidato apresenta para a sociedade para ser eleito, e outra coisa é, após ele ser eleito, a política efetivamente que ele implanta ou deixa de implantar. Cabe aqui, inclusive, uma reflexão sobre o que é a política, o que é uma política de governo, que é uma política daquele momento, de quem está com o poder, de quem tem a caneta na mão, que pode fazer ou desfazer alguma coisa. E a chamada política de Estado, que é aquela política que não é apenas uma ação esporádica de um governo, mas que ela é também respaldada em uma lei. Portanto, passa pelas casas legislativas, se for do município, pela Câmara de Vereadores, se for no Estado, pela Assembleia dos Deputados, e se for no âmbito da União, pelo Congresso Nacional, que é a junção da Câmara dos Deputados com o Senado Federal. Quando uma política ela está estabelecida em uma lei, a gente acredita que, por ser assim, ela é um pouco mais sustentável, ela é uma coisa mais de garantia. A gente tem acompanhado mudanças na Constituição para poder alterar as políticas que foram desenvolvidas em prol da população trabalhadora, em prol da maioria da sociedade. E esse governo que nós estamos hoje, com esse governo implantado, esse governo ele foi eleito já anunciando que faria algumas dessas mudanças. Claro que nem tudo ele falou abertamente, mas para o seu grupo de apoiadores, para os grandes empresários, enfim, para aqueles que são defensores da política neoliberal, para aqueles que são defensores da maior presença do mercado e ausência do Estado na regulação da vida social, aqueles que acham que o Estado ele tem que entrar em cena quando é para beneficiar os grandes negócios. Agora, quando é para proteção ao trabalhador, quando isso aí significa gastos públicos, então esse grupo ele é contrário a esses gastos, a esses investimentos, seja lá qual for o nome que a gente queira dar, e querem que as pessoas elas se virem para pagar em forma de serviços aquilo que elas precisem. Então, esse pensamento foi o pensamento que se alinhou ao candidato Jair Bolsonaro. A direita brasileira ela tinha outras pretensões, ela almejava que a vitória fosse de um candidato do PSDB, um pouco mais moderado, mas terminou que as circunstâncias levaram para a vitória de Bolsonaro, que é muito mais apoiado por uma ultradireita, por uma extrema-direita, do que pela direita que já conhecíamos dos tempos do Fernando Henrique Cardoso. Bom, então, quando eu digo desafio de olhar as propostas, é no sentido de que nós possamos verificar o que eles anunciaram e o que efetivamente está sendo feito, né? E quando a gente analisa políticas, né, de um modo geral, e essas políticas enquanto ação do Estado, nós vamos verificar que no dia a dia, no concreto, né, muita coisa também ela vai sofrendo alterações em função do jogo de forças, né, que na República nós temos consolidados os poderes, né, o próprio poder judiciário, o poder legislativo, que usam esses contrapesos. Claro que o Bolsonaro desejaria, com certeza, e mantém esse desejo de governar sozinho, né, de ser um todo-poderoso que possa mandar e desmandar.
mas ele ainda tem os freios e os contrapontos do legislativo e do judiciário. Com todos os males, com todos os defeitos, é muito mais interessante o funcionamento dessa estrutura completa, né, do equilíbrio ou dos pesos e contrapesos que há entre essas estruturas do que pensar em qualquer tipo de atitude, qualquer golpe. Aí seria um golpe mesmo muito mais intenso, a intensificação daquele golpe iniciado lá com o afastamento da presidente Dilma. Qualquer coisa nessa direção seria um retrocesso imenso no campo democrático, porque fora disso, muitos outros retrocessos a gente já assiste. Bom, então, como eu fui convidado a falar sobre a política de Bolsonaro em tempo de pandemia, eu diria que essa política dele é a mesma política, independente de estarmos em pandemia, né? A política que já vinha sendo anunciada e a política que ele já nos primeiros dias de governo apresentou. Ele se elegeu com um discurso autoritário, incitando violência, colocando em risco direitos humanos, e na companhia de abundante, né, produção de fake news. Contou com o apoio de vários empresários e setores mais conservadores, e esse quadro, de certa forma, se mantém. Já nos primeiros dias de governo, ele mostrou as caras. Rearticulou o Estado, né, colocando várias funções novas, e nessas funções novas ele desmontou toda uma estrutura de proteção social, de proteção ambiental, né. Para a Amazônia foi e tem sido um desastre muito grande, né, para tudo que a gente defende, tudo que a gente assistiu de avanço nos últimos anos, apesar de ainda pequenos avanços, mas são avanços consideráveis e que esperava-se que tivessem continuidade. Alterou muitos dos conselhos que tinham sido criados nos últimos anos e praticamente tirando a participação da sociedade civil de diversos conselhos instalados na estrutura do Estado brasileiro. E promoveu uma caça às bruxas, tirando de todos os setores do governo as pessoas que ocupavam cargos e que, de alguma maneira, pelo menos demonstravam alguma simpatia com os movimentos populares, né? Nem precisa que a pessoa fosse filiado em partidos de matriz ideológica diferente, né? Basta que muitos foram exonerados de cargos só por manifestar opiniões que ia na contramão do que o presidente e os seus mais próximos defendem. E promoveu uma brutal redução de recursos públicos para os setores sociais, né? Educação, saúde, cultura, esporte foram extremamente prejudicados. Hoje a gente pode acessar o site da Câmara dos Deputados e acompanhar lá o orçamento da União. Vocês vão ver essas reduções gravíssimas, né? Na educação, por exemplo, redução de quase 50% do orçamento que era praticado anteriormente para o atual. E aí, em quase todas as áreas, isso se faz presente. Então, é isso que nós estamos assistindo e de consequências muito danosas a partir de uma leitura progressista. Eu vou concluir aqui dizendo que para aqueles 30% que votaram nele, no presidente Bolsonaro, para grande parte daqueles, ele ainda se mantém como sendo mito, como sendo aquilo que eles desejavam, né? Houve uma queda de popularidade, mas ainda oscila em torno de 30%. Ele não foi eleito com a maioria da população brasileira, foi eleito com a maioria dos votos contabilizados, que gerou em torno de 30% do total de eleitores, descontando os que votaram no outro candidato, descontando os que anularam, que deixaram em branco, os que não foram votar, né? Então não é um presidente de maioria, nunca foi.
e menos agora. Só que esse grupo aí de em torno de 30% ainda se mantém muito fiel. E é um grupo para o qual a política que está sendo desenvolvida satisfaz. Esse projeto neoliberal, ultraconservador, danoso para o ambiente, danoso para os direitos humanos, danoso para a pluralidade, a diversidade, para tudo aquilo que a gente pode considerar como avanços que vinham ocorrendo gradativamente. Isso foi deixado muito claro naquela reunião do presidente com os ministros, que teve que ser exposta publicamente, e quem acompanhou aquela reunião assistiu, inclusive o ministro do Meio Ambiente, dizendo que tem que aproveitar a pandemia e deixar a boiada passar. Mas quase todos os ministros ali que se pronunciaram disseram barbaridades sobre a nossa ótica, daquilo que nós poderíamos considerar de avanços, de progresso, de respeito para com os outros, de sociedade avançada, de sociedade evoluída, né? Então nós estamos diante de um grande retrocesso. É assim que eu vejo a política do atual governo.